que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse ao mancebo, mancebo, a ti digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém? Você crê que Deus está nesse lugar? Deus está visitando a gente aqui nessa noite? Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade que aqui o Senhor nos deu de te adorar, de te buscar. E agora nós vamos meditar na tua palavra. Que teu Espírito traga compreensão, que teu Espírito traga entendimento. E a tua palavra de vitória venha sobre as nossas vidas nessa noite. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Obrigado. Amém. Quando eu oro a Deus pela palavra dele para a vida da gente, e aí num dia como esse, palavra de vitória, aí o Espírito Santo vem sempre, começa sempre com uma palavra. Qual é a palavra de vitória dessa noite? Aí a palavra de vitória que Deus nos trouxe hoje é uma, chamada compaixão. Compaixão. Veio essa palavra no meu coração. E aí na mesma hora Deus me levou a esse texto aqui, conhecido para os crentes, muitas pessoas. Quem conhecia essa passagem aqui? Todo mundo quase, né? Famoso. A viúva de Naim, né? Mulher que teve essa dor, porque na verdade, se a gente for olhar para a história dessa mulher, era só dor antes de Jesus. Perdeu o esposo, e aí depois perdeu o único filho. E aqui no tempo do Senhor Jesus, uma mulher nessa condição era muito complicado para sobreviver, inclusive. Pelo texto, dá a entender que essa mulher, ela tinha alguma relevância na cidade, porque diz que ia uma grande multidão acompanhando o enterro lá do menino dela. Jesus vinha de uma outra missão, de uma outra situação, vinha outra turma com ele. Aí ele estava em missão, ele tinha uma demanda para executar. Só que ele se depara com essa multidão. E aí ele vê a dor daquela mulher. É como se, eu imagino sempre assim, ele, peraí, para tudo, olha para ali. É o enterro, olha. Alguém morreu. E Jesus bate os olhos na mãe e diz: olha, o sofrimento. E o texto diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão. Ele já foi dizendo assim logo para ela: mulher, não chore. Não chore não. Jesus tem uma gastura com lágrima, porque ele não gosta de ver sofrimento. O sofrimento ele trouxe para ele, por nós, porque ele ama demais a gente. Aí ele vai lá no menino e diz: ó, levante daí. E ressuscita o menino. Naquele momento, o pessoal se maravilhou. Não conta o texto a reação da mãe, mas será que dá para imaginar a reação dessa mãe na hora dessa? A alegria dela de testemunhar esse milagre. Aí vem a palavra de vitória para nós nessa noite. A compaixão. Compaixão. Jesus, se você for acompanhar, por curiosidade, vai ler os evangelhos de novo. Várias e várias vezes, Jesus vai tendo atitudes de compaixão.
várias e várias vezes Jesus vai demonstrando sua compaixão. E será que, para que a gente fique mais ainda claro esse entendimento, o que é compaixão? O que é que vocês entendem por ter compaixão? Né? Se compadecer. Se for para mim, diga que eu estou ocupado, viu? Olha só, diz assim o texto sobre compaixão. Compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundida com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Eu gostei dessa definição de compaixão, né? O autor aqui, ele diferencia compaixão de empatia, porque empatia é uma capacidade de você sentir a dor do outro. Isso é empatia. A compaixão, ela vai além. Na compaixão, você sente a dor do outro e quer aliviar, e quer resolver, sabe? E é curioso como às vezes essa virtude da compaixão, ela é confundida, às vezes até com a fraqueza, né? Eu lembrei logo, cadê você, Celso? Eu lembrei de Karate Kid, o primeiro. Não tinha academia do Cobra Kai? O que é que o professor ensinava lá? Sem compaixão, sem misericórdia, porque aos olhos dele, a compaixão era uma fraqueza. Os fracos tinham que ser destruídos, os fracos tinham que ser eliminados, né? Curioso esse pensamento, porque pessoas às vezes vão entender a compaixão como uma fraqueza. O mundo às vezes vê isso. Ou a pessoa, estamos no Nordeste aqui, né? Ou a pessoa ser besta, né? Ou a pessoa, não. Compaixão é uma virtude totalmente ligada à essência do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se compadece de nós. Ou seja, ele sente a nossa dor, ele vive a nossa dor e quer aliviar a nossa dor. Ele faz de tudo. Pode prestar atenção nos evangelhos, não tem nenhum momento em que Jesus se depare com uma situação de sofrimento que ele não faça alguma coisa. Force a memória aí, é sempre. Às vezes ele está fazendo uma coisa e surge uma demanda. Aqui nesse ponto aqui, ele tinha acabado de curar o empregado do centurião, já estava indo fazer uma visita, e vai para um lado, aí os leprosos gritam: Senhor, tem misericórdia de nós, sejam curados. Tem um tal de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, receba aí a cura. Quem está entendendo isso aí? Ou seja, a compaixão é uma virtude de um vencedor, de um mais que vencedor. E o que é que a gente percebe? O que é que a gente está percebendo hoje? A filosofia hoje do farinha pouca, meu pirão primeiro, está cada vez mais forte. Aquele entendimento, aquele sentimento para o problema do outro, para a dificuldade do outro, para a necessidade do outro, está nem aí. Isso não faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. As pessoas, elas querem vencer, e vencer a qualquer custo, e vencer de qualquer maneira, e se possível for passando até por cima de outros. Quem entende aqui? Não é isso que a gente vive hoje? Não estamos alheios à dor do outro. Aí, indo para a palavra sobre essa virtude tão exercitada pelo Cristo. A gente está aqui por Cristo? Estamos amando a Cristo? Somos cristãos, queremos ser cristãos? Pronto. Entendendo melhor isso na palavra. Compaixão, o que é que Deus fala sobre compaixão? Ela é considerada a compaixão é um derivado do amor. Derivado do amor. Como assim, pastor? Assim como o amor, a compaixão, ela só se efetiva, ela só se concretiza
por meio de uma atitude. Não adianta dizer assim, chegar assim, irmã Wilma, eu amo muito a senhora, mas fica aí que eu estou aqui. Não. Se eu amo a minha irmã, de alguma forma eu preciso demonstrar. É a mesma coisa da compaixão. E o que é que a gente tem visto nos nossos dias? Lá em Mateus 24:12, escute. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, vai ser o quê? Será salvo. Mas o que é que a gente está vendo? Se a maldade tem se multiplicado, gente. Não, a gente está vivendo, pastor, no mundo dos Teletubbies, tudo maravilha aqui. É assim que está hoje? O que é que a gente está vendo hoje? A maldade se multiplicando e o amor de muitos se esfriando. Se o amor se esfria, não tem compaixão, porque amor é derivado de compaixão. A maldade se multiplicando, o pecado se multiplicando e o amor de muitos se esfriando. Mas o bom, para quem tem entendimento, é que nós somos daqueles que perseveram. Aqueles que perseveram em amar, aqueles que perseveram em Cristo e aqueles que procuram desenvolver as virtudes em Cristo. Mas o que a gente vive hoje é essa realidade. E eu vou dizer para você, viu? Eu não, a palavra. Tendência de piorar. E há, então, para o nosso entendimento, amados, buscarmos a todo custo perseverar em fazer realmente a diferença. Não permitir que o amor esfrie no nosso coração, porque a falta de compaixão é um retrato da insensibilidade do coração das pessoas. As pessoas não estão nem aí, nem chegando muitas vezes para a dor e para o sofrimento do outro. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus ela é considerada como um derivado do amor. Assim como o amor, eu falei aqui, ela consiste também numa atitude. É isso que a palavra de Deus fala, né? Quem ama aqui? Você já disse, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Diga aí para o seu irmão. Você ama mesmo? Ama. E aí? Rolou um cheiro aí, rolou um beijo aí, foi? Amém. Como é que a gente conhece então o amor? 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Faz sentido, não é? O que é o amor? Jesus Cristo deu sua vida por nós. Isso é amor. Aí ele diz: assim como Jesus deu sua vida por nós, a gente vai dar a vida por quem? Eu vou dar a minha vida por Senhor, pastor. Eu vou dar a minha vida para Jesus. Não. A gente dá a vida pelo nosso irmão. Porque se alguém vê um irmão passando necessidade e não tiver compaixão dele, como é que eu posso dizer que o amor de Deus está nessa pessoa? Amém, amados? Diante disso, vem essa reflexão para a vida da gente. É igual a história, eu vi uma vez um vídeo, um memezinho ilustrativo, né? Que diz que um cara estava dizendo que estava cortando cabelo, que nem eu fiz hoje. Daqui um dia eu não vou precisar nem mais cortar o cabelo, que já está indo-se embora. Mas fui cortar o resto, viu, irmão Antônio? O restinho do cabelo lá. Aí o barbeiro estava dizendo para o cara que estava cortando cabelo que Deus não existia. Como assim Deus não existe? Se Deus existisse, não tinha tanta miséria no mundo, não tinha tanta gente passando fome,
não tinha tanto crime, não tinha tanta violência, nem tinha tanta fome na terra. Rapaz, mas Deus existe. Deus não existe nada se Deus existisse, né? Aí acho que você deve conhecer essa história. Aí ele vai lá fora, aí encontra um rapaz com um cabelo assim, ó, morador de rua. Sabe o cabelo quando enrola e fica parecendo, né, assim? Aí ele chamou o rapaz, ele disse assim, ó, vamos aqui dentro. Chegou lá no barbeiro e disse, olha, o barbeiro não existe. Barbeiro não existe. Disse, como assim barbeiro não existe? Olha aqui. Não, se barbeiro existisse, esse rapaz não estava com cabelo assim. Ah, mas ele também não veio até mim? É a mesma coisa com Deus. Quando você for até Deus, Deus se manifesta na sua vida. E quando você se manifesta na vida de uma pessoa, é Deus usando você para abençoar outra pessoa. Sabe? A gente tem que entender, porque tudo que Jesus, quando o pessoal diz assim, eita que Deus visitou o seu povo, eita que Deus se levantou um grande profeta em nosso meio, o que foi que Jesus fez? Jesus teve uma atitude de compaixão. Jesus aliviou o sofrimento de uma mulher. Jesus, com o que ele tinha, tudo que ele tinha, ele fez para aliviar a dor de alguém. Eu quero dizer que você é uma pessoa muito abençoada a ponto de você também ser bênção na vida de outra pessoa, porque a nossa vitória consiste nisso. E na medida em que Deus nos dá o recurso, esse recurso a gente demonstra em amor, ajudando a vida de outra pessoa. Encerrando, porque a compaixão é um sinal da presença de Jesus na gente. Compaixão representa Cristo agindo, se manifestando na minha vida, porque quem tem Jesus se compadece. Repito, não é ter pena, não é ter empatia, mas ter atitude para ajudar, para levantar, e não para, como às vezes a gente vê, a pessoa cai e aí a outra passa por cima, ajuda a pisar mais. Não, se a pessoa cai, quem tem Jesus levanta a mão para sustentar, para levantar aquela pessoa. Amém, amados? Em Hebreus 4:14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus Cristo, Ele é o nosso socorro. Jesus Cristo é a nossa ajuda. Jesus Cristo é a nossa força. É aquele que padeceu por nós. É aquele que se compadece de nós. E nós, diante dessa atitude, precisamos buscar ser como Ele. Então, sim, a palavra de vitória para nós nessa noite é essa: a compaixão. A compaixão é fazer algo, é procurar amenizar a dor de alguém, é procurar aliviar o sofrimento de alguém. E a gente pode fazer isso, especialmente se a gente tiver Jesus no nosso coração. Isso vai ser natural, isso vai ser comum, tem que ser uma prática na nossa vida. Eu quero dizer para você, você vai ser muito abençoado. Deus vai abençoar muito a sua vida. Ele quer abençoar muito a sua vida. Sabe para quê? Para que você abençoe outra pessoa, para que você seja bênção na vida de outra pessoa, para que você exercite essa compaixão. Eu queria e peço muito a Deus que Ele me dê condições de poder ajudar mais pessoas. Eu fico imaginando a alegria do coração de Deus quando a gente, que essa igreja se junta para aliviar o sofrimento de famílias. É uma coisa tão simples, né, irmão Antônio? Mas nada paga o olhar de uma pessoa que recebe, por exemplo, uma cesta básica, né? Às vezes a pessoa, você entende isso?
Você entende como o mundo está precisando de coisas assim? A gente precisa buscar em Deus ser bênção na vida de outra pessoa, porque é isso que Jesus é na nossa vida. Jesus é uma bênção na nossa vida. Quando Jesus vê a gente passando pelo aperto, ele se incomoda, ele vai para ajudar, porque ele sente a nossa dor e quer aliviar essa dor. Pastor, às vezes é complicado isso. Gente, às vezes a gente toma umas situações aí meio complicadas, mas olha, Paulo vai dizer que precisamos ser imitadores de Cristo. Você quer ser o mais que vencedor? Então a gente tem que imitar Cristo Jesus. A gente precisa refletir mais sobre isso. Eu louvo e glorifico a Deus pela sua vida. Louvo e glorifico a Deus por você. Jesus a cada dia tem tratado nos nossos corações. E isso tem um propósito. Isso tem um objetivo. Ele quer que a gente seja bênção na vida de outra pessoa. Porque nisso consiste o amor. O amor é a gente realmente se doar. E sabe onde é que começa isso? Diga ligeiro. É na minha casa mesmo. É na minha casa. Às vezes a pessoa está do lado da gente, sofrendo, e a gente não está nem aí, não está percebendo isso. Às vezes tem pessoa do nosso lado, passando por aperto. E às vezes um abraço que a gente puder dar àquela pessoa, esse abraço faz uma diferença gigante. Uma oração, uma palavra para abençoar. Por isso que eu digo, você é uma bênção. Você é uma bênção. E quem é bênção, espalha a bênção. Quem é bênção, onde vê a necessidade, procura ajudar a necessidade, procura suprir a necessidade, porque isso foi o que Jesus mais fez aqui na terra e continua fazendo hoje. Quando a gente clama, quando a gente busca Ele, Ele nos atende, Ele nos responde. Amém, meus amados. A palavra de vitória para nós hoje é essa, é compaixão. A compaixão de Cristo, a compaixão do Senhor Jesus. Por causa dessa compaixão eu estou aqui. Por causa dessa compaixão você está aqui. Porque Ele viu o nosso sofrimento. Ele viu que a gente estava condenado. E Ele não ficou parado não. Ele foi para uma cruz para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma. Isso é a compaixão do Senhor por nós. Ele vê o sofrimento e quer aliviar o sofrimento. Então que assim seja também na nossa vida. Amém, amados? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Vamos orar? Vamos falar com Ele? Feche os teus olhos.